para a gente poder conversar, né? Mas para quem está aqui, vou terminar de falar, peço desculpas, me esqueci. Aí eu abri o link e falei, cadê os alunos? Depois falei, nossa, eu não mandei o link para os meus alunos do 8º ano da 2ª aula. Olha, mente cansada já, não é, alunos? Todos nós estamos nesse ponto, não é verdade? Só iniciando a semana, mas a mente parece que já não está comandando. Por isso que eu peço diariamente em oração por vocês e por nós, professores. Muito bem, temos aqui 15 alunos. Bom dia. Bom dia. Por mais que eu preste atenção no que eu estou fazendo e que eu estou falando, já não está comandando tanto, não. Confesso a vocês. Muito bem. Temos agora 15 alunos. Nós vamos dar continuidade à correção. E antes que eu me esqueça, quando aparecer aqui o quadrinho dos 10 minutos faltando para terminar a aula, eu vou abrir aqui a plataforma e mostro para vocês direitinho onde que está, onde eu assisto as aulas, onde eu assisti as aulas, para a Letícia e todos vocês, para terem conhecimento, tá bom? Porque às vezes o meu, não sei se tem alguma coisa diferente do de vocês, acredito que não, que seja o mesmo, mas depois eu entro na plataforma e mostro aqui para vocês. Então, nós vamos dar continuidade à correção, onde nós terminamos a página 70, o número 7, quando estávamos falando da letra C, da resposta, do verbo aspirar, que ele sempre exige um termo preposicionado, que é a preposição a, por isso que ele sempre vai ser transitivo indireto, devido a isso, é a resposta correta da letra. Não, número 7. Ai, que susto, falei, será que eu vi errado? Da letra C, ok. Então, as sentenças 1 e 2 estão corretas devido a isso. Ambas as regências. A regência do verbo... o que foi? Lembrei que a Yasmin ficou na dúvida, né, Yasmin? Da segunda, eu achar que é um artigo, nesse caso aqui, sabendo da regência do verbo aspirar, ele só pede transitivo indireto com uma preposição, por isso que nesse caso aqui, aspirava a quê? Ao emprego, né? À vaga, ao trabalho, ao emprego. Então, aspirava a quê? A tal vaga. Então, transitivo indireto mencionado aqui como verbo aspirar no sentido de desejar. Nós terminamos aqui. Agora vamos para continuação da correção que iniciamos na aula passada. A gente tem que dar conta, hein? Página 57, 58. 57 nós corrigimos a letra A e vamos corrigir a letra B. Parei aqui, para a gente corrigir a B. Na verdade, a letra B, eu acho que foi Kalena que respondeu. Eu acho que a letra B já foi corrigida também, se eu não estou enganada. Sandra, é a C agora. Agora é a letra C. Obrigada, Giovana. Então, vamos lá. Página 57, letra C. Vamos tentar agilizar a correção para a gente poder dar continuidade em concordância verbal, né? Sendo que regência verbal a gente já fez algumas atividades, e claro que mais tarde, depois, como eu falei, quando tiver na revisão para o Google Form da atividade avaliativa, eu monto. Eu achei melhor fazer assim, tá? Para a gente ir adiantando com o conteúdo. Então, na letra C, para esses verbos, aparecem complementos necessários? Se caso positivo, se sim, quais são esses complementos? Que características eles apresentam? Então, vamos lá. Se tem complemento, pode ser com preposição ou sem preposição. Então, é isso que vocês vão ter que mencionar. Quais preposições ou qual preposição que pode ser introduzida. Então, vamos lá. Quem fez esta letra C para poder responder para a gente? O verbo é corresponder e decorrer, que tem lá, ó, correspondem e decorre, dentro lá do trecho.
Quem pode, hein? Ou quem quer, quem deseja. Vamos, sem muita demora, por favor, alunos. É sim ou não na primeira pergunta? Para esses verbos, aparecem complementos necessários? Sim ou não? Sim. 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 Muito bem, sim. Agora, quais são? Vamos lá. Junto de corresponder, o que que aparece? Há um crescimento de 18% desse grupo etário. Ok, então junto de corresponder aparece um complemento. Corresponde a quê? A um crescimento de 18% desse grupo etário. Ok. No caso de decorrer, ela decorre tanto do aumento, aí tem a continuação aí. Como que fica no caso de decorrer? Qual que é o complemento? Tanto do aumento da expectativa de vida, pela melhoria nas condições de saúde, quanto pela questão da taxa de fecundidade. Ok, então respondemos aí os complementos. Agora tem outra perguntinha. Então vamos ver até aqui o que foi falado, ó, o que foi respondido. Opa. Sim, junto de corresponder aparece o complemento, tem aí entre aspas o complemento, é só olhar lá no trecho. E no caso de decorrer, o complemento também está indicado aí entre aspas. Agora a última pergunta: que características eles apresentam? O Ambos primeiro possuem tem preposição? preposição a. Nos casos apresentados, eles vêm introduzidos por preposição, né? Aqui no verbo decorrer, a preposição está na contração, do aumento, né? O tanto não é preposição, mas vem lá de quê? Do aumento. Então, nós temos os dois casos, vejam só que características eles apresentam. Os complementos, eles vêm introduzidos por preposição. No caso da preposição a, corresponde a que, tem a preposição a, e decorre de que? Do aumento. Então, é o de aí, mas sendo lá no trecho uma contração, ok? Agora, na letra D. No segundo fragmento, essa aqui é um pouquinho confusa, no sentido que teria que pensar um pouquinho mais, é uma pegadinha, né? Há no segundo fragmento um problema sintático na redação, no emprego de uma preposição relacionada ao complemento de um verbo. Qual é esse verbo? Como ele poderia ser corrigido? E agora? Alguém conseguiu fazer essa daí? Qual é o problema? O problema é com qual verbo, hein? Essa eu não consegui, Sandra. Quem fez? Nem eu. Não sei. Coisas lindas de viver. Sandra, Ah, posso ler o meu só para você ver se está certo? Que eu acho que está errado. vai, Letícia, essa realmente, Aqui. essa aí é confusa, não é? Teria que ter um embasamento gramático em perfeição. Vamos lá, o que você fez? Eu coloquei o complemento de decorrer tem a contração do e pelo. A segunda contração, a segunda preposição tinha que ser de e não por no sentido de pelo. É isso aí mesmo, Letícia, que o verbo decorrer ela não apresentou aí no material, então quando não apresenta na apostila de vocês, teria que pesquisar. Então, se olhar no dicionário, a transitividade do verbo, vamos dizer assim. Quem decorre, decorre de alguma coisa, né? Então, por isso que usou do aumento. Então, o problema é com o complemento do verbo decorrer. Essa é a primeira resposta da primeira pergunta, é essa a resposta. Aí vem, qual é o problema? Como ele poderia ser corrigido? O problema, Letícia colocou ali, decorre da contração, né? Ali foi usado do aumento. Até aí, na primeira está certo. Quem decorre, decorre decorrer de algo, de alguma coisa. Então, do aumento, a primeira está certa. Agora, na segunda, está na contração pela, quando diz quanto pela questão da taxa de fecundidade. Seria, ao invés de pela, não poderia ser o pela, teria que continuar sendo a contração do ou da, no caso aqui, da.
Se o verbo decorrer pede a preposição de, quem decorre de algo, então a segunda colocação que está incorreta, na segunda contração, que não poderia ser pela, e sim a contração da. Vamos ver melhor aqui, olha. Ó, o problema é com o complemento do verbo decorrer. Ela decorre, aí vem o trechinho e já consertando. Olha, todos que estão em negrito é onde tem contração da preposição mais artigo. Então, teria que ter usado na segunda também a contração do ou da, e não a contração por. Porque, olha lá, no caso, a segunda preposição deveria ser também de, e não por. Algo decorre de algo e não algo decorre para algo. E aí teria que ver a regência, por isso que dificulta, que eu falei que é uma pegadinha. Quando tem os verbos aí no material de vocês, como apresentou o verbo aspirar, apresentou o verbo... fugiu. Verbo aspirar, o verbo assistir, fica mais fácil. Agora, o verbo decorrer não apresentou aí. Então, é um outro verbo que eles colocaram, que aí vocês teriam que pesquisar para responder essa questão. Na verdade, é essa, né? Então, por isso que o material fica um pouquinho vago, entre aspas, nessas situações, para levar mesmo o aluno a uma pesquisa. Então, veja, quem não entendeu, veja se deu para compreender. O verbo decorrer, dentro da regência verbal, ele pede a preposição de, e não a preposição por, certo? Então, quem decorre, decorre de algo. Então, seria tanto do aumento, na primeira estava correta, ou está correta, mas as restantes, né, a segunda está pela. Então, expectativa de vida... Aqui o pela, esse primeiro pela até que está correto, a outra que não. Ela decorre tanto do aumento quanto da questão da taxa de fecundidade, tá? Esse tanto quanto, é aí que vocês têm que arrumar. Decorre tanto do aumento da expectativa de vida, tanto quanto da questão da taxa de fecundidade. Então, o verbo decorrer pede a preposição de, e não a preposição por. Aí tem um exemplo aí embaixo, olha lá, quanto da questão da taxa. E assim a gente corrigiu, termina a página 57. Vamos para a página 58, onde temos um gráfico de distribuição da população por sexo e grupo de idade. Em 2017 foi feita essa pesquisa desse gráfico. Agora vem interpretação apenas, não tem nada aqui gramatical. Vamos lá. Letra A. Quais são as faixas etárias que possuem o maior e o menor índice populacional entre as mulheres no Brasil? Quem fez esta? Posso responder? Pode. O maior índice entre as mulheres é 35 e 39 anos, e o menor é entre 75 e 79 anos. Nos homens, o maior é 15 e 19 anos e o menor é com maiores de 75 anos. Ok, isso aí bem simples, né, Giovana? Joia. Daqui a pouquinho eu mostro aí o gabarito para vocês. Vamos responder a letra B, depois eu mostro aí. Mas só olhar no gráfico que está visível aí a pergunta e fácil de responder. Na letra B, nesse tipo de pesquisa, além de apresentar um perfil mais detalhado da população, qual é a importância de se relacionar a idade com o sexo das pessoas? Também bem simples, hein, pessoal? Nada que complicado, não. Comente o que vocês interpretaram aí nessa pergunta dentro do gráfico. Vamos, alunos. Preciso aí de alunos participantes, por favor. Quem fez? João Guilherme fez esta? Hein?
Emanuele fez esta? Que coisa, hein? Já li aqui, João Guilherme. Bom, então quem já falou, quem quer falar novamente, que eu posso fazer, né? Eu preciso agilizar minha aula. Então não dá para ficar aí esperando. Você quer falar, Letícia? Pode falar, Giovana. Então vou falar de novo. A idade se relaciona em muitos aspectos, como nas condições de vida, inserção no mercado de trabalho, entre outros, já que existem divergências entre os dois sexos, marcadas por desigualdades. Há ainda as doenças, como o câncer, que estão relacionadas à idade. Ok, Giovana, obrigada, tá, Giovana, pela sua participação, a colaboração aí nas respostas, né? Então, vamos mostrar aqui o gabarito dessas duas. É página 58, só uns minutinhos. Vamos ver se dá aqui sem aparecer o número 7, para a gente finalizar isso aqui. Então, a idade, como ela colocou, define muito de nossa vida aí social. Vamos ver, isso. Aqui. Aí a resposta da letra A, que a Giovana também colocou, e a resposta da letra B, aqui, que também já foi mencionada para vocês. Foi colocado das diferenças, das desigualdades, dos fatores de saúde, que também foi colocado pela colega de vocês aí, e que todos nós temos que cuidar da saúde. Emanuele, já li aqui. Já li, tá, Emanuele? O seu recadinho no bate-papo. Vamos ao número 7. Em 12 de julho de 2017, foi assinada a Lei número 13.466, que alterou o Estatuto do Idoso, onde aparece nesse capítulo os textos normativos que eu falei para vocês. Em que o Estatuto... Professora, o João pediu para te avisar que ele caiu da sala, tá? Eu vi aqui, já estou admitindo ele de novo, ele está... Vou admitir ele, que ele colocou no bate-papo. Obrigada, aluno. Então, em que o estatuto foi alterado? O que essa alteração justifica? Argumente a favor ou contra, que é resposta pessoal, minha gente. Então, Posso por ler, favor, pode, Letícia. Eu coloquei. A lei aparentemente criou duas categorias para os idosos, abrangendo principalmente conforme as idades. Uma com idosos de 60 a 80 anos. Estes apresentam algumas prioridades. A partir de idosos que têm mais de 80 anos, eles presenciam algumas prioridades especiais. No argumente a favor ou contra, eu argumento a favor, pois acho que já passaram coisas demais na vida para não terem nenhum privilégio quando estão idosos. Muito bem, Letícia, parabéns, gostei. Um outro aí, um argumento aí a favor ou contra. Vamos lá, em que o estatuto foi alterado, a Letícia colocou a alteração do estatuto aqui. Isso aqui pode ser para todos. Agora eu quero ouvir também um favor ou contra, ó. O que essa alteração justifica, tem aí. Agora, argumente a favor ou contra. Eu gostaria de ouvir mais. A Letícia já colocou a resposta dela. Qual outra? Posso falar? A favor ou contra? Pode, Kalena? Eu coloquei que eu acho que depende do idoso, porque tem idoso, por exemplo, de 60 anos que tem a saúde mais abalada do que um idoso de 80 anos. Então, acho que isso é muito de pessoa para pessoa. Correto, concordo com você. Muito bem, parabéns, linda. Outro aluno ou uma aluna, outra aluna ou um aluno, na verdade, para a gente encerrar essa correção e dar continuidade na aula. Vamos? Vamos, gente, um aluno aí corajoso ou uma aluna. Ei, que coisa, hein? Então, vamos encerrar aqui a nossa correção, tá bom? Meu agradecimento especial aos participantes da aula. Isso sempre eu vou fazer, agradecendo, tá? A coragem,
a determinação, ao ser estudante, na verdade, que fez a tarefa e quer mostrar para o professor que fez. Tem que mostrar mesmo para o professor que fez, tá? Eu só vou ter certeza quem lê. Para mim, o que eu vou analisar, o restante é que não fez. Né? Eu gostaria muito de falar com certeza, assim, não querem ler porque estão com vergonha, que pode ter esse caso também, ou por algum outro motivo, não tem áudio, né? Mas que pode colocar a resposta no bate-papo. Deixa eu só dar uma lida aqui num recadinho do bate-papo. Ai, meu Deus. Eu vou colocar aqui em voz alta, Thalita. Você me autoriza? Me autoriza, Thalita, colocar em voz alta junto aos seus colegas, que eu vejo que é importante? Sim. Então, olha, assim como a Yasmin pede muito pela mãe dela, nós vamos colocar todos os dias também pela mãe da Thalita. Ela trabalha no hospital, ela está na linha de frente, a mãe dela, né? Qual o nome da sua mãe, Thalita? Fala o nome da sua mãe, por favor. Coloca aí no bate-papo. Dulce. Então, vamos colocar pela nossa irmã Dulce, que deu um teste para Covid positivo. Então, pedir a Deus proteção, tá vendo, gente? É um vírus desconhecido que ainda não foi embora. E ela cuida dos outros, veja, está na área da saúde. Ela trabalha no hospital. Né? Então, ela está juntinho lá, seja a função que ela tenha, todos que estão nos hospitais, no seu trabalho, estão na linha de frente, precisam de mais oração ainda. Então, que nós possamos colocar, todos nós, hein? E amanhã, por favor, me lembrem, porque a minha cabeça tem hora que eu tenho que escrever. Me lembrem de colocar pela mãe da Thalita, nome dela, Dulce, tá? E na casa de vocês, peçam também pela família aí da Thalita, porque se a mãe está infectada, claro que todos da família vão ter que ter o cuidado necessário, né? Então, rezemos pela família da Thalita aí, minha linda, e vai dando notícia pra gente, tá bom? Muito bem, a gente encerrou aqui a correção e vamos dar continuidade na apostila em concordância verbal, página 60. Então, regência verbal já vimos um pouquinho, não tão bem fixado, né? Que é só através do exercício que nós fixaremos melhor, mas lembrando sempre, regência do verbo, tem que saber também transitividade, tem que saber regrinhas, tem que estudar, tem que saber o que aquele verbo pede para vocês acertarem nos exercícios. Então, tem que estudar mesmo. Regência verbal, vocês vão ver mais adiante, como eu já mencionei a vocês, a quantidade de verbos que vocês vão ter que memorizar, estudar. Agora, a concordância do verbo, muito na nossa maneira de falar, a gente já percebe quando a concordância está correta e quando às vezes ainda causa dúvida, porque concordância verbal também tem muitas regras, e que aqui o material apresenta algumas dessas regras. Lembrando que a primeira que vai apresentar aí a vocês, o verbo, ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, se temos apenas um núcleo, se o sujeito é simples, o verbo vai concordar com aquele núcleo. Olhem lá. Concordância verbal é a relação entre o verbo, que forma o predicado, e a concordância com o sujeito da oração. Essa relação faz com que o verbo se flexione em número e pessoa. Ele se flexiona em número, singular e plural, perdão. Ele se flexiona em pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, é a pessoa do verbo. Então, exemplo. O número de idosos cresceu muito nas últimas décadas. Eu não posso dizer, esse cresceu não vai concordar com idosos, porque de idosos é locução adjetiva. Locução adjetiva não faz parte de núcleo do sujeito. Locução adjetiva faz parte de adjunto de nominal do sujeito. Ou termo preposicionado também pode ser um complemento nominal, que nós já vimos isso, né? Então, número aí é um núcleo do sujeito. Então,
vai concordar, o verbo vai concordar com a palavra número, que é o núcleo do sujeito, está na terceira pessoa do singular, corresponde a ele, né? O número de idosos. Cresceu, então por isso que o verbo concorda com número. Os idosos reivindicam seus direitos, reivindicam, está concordando, esse verbo está concordando com o núcleo, que é idosos. Núcleo do sujeito, terceira pessoa do plural, logo o verbo reivindicar vai também para a terceira pessoa do plural, concordando. Opa, perdão, isso aí é o que eu vou mostrar para a Letícia depois e para vocês. Terceiro exemplo, eu respeito os idosos, sujeito eu, núcleo do sujeito eu, portanto o verbo vai concordar com a pessoa, o núcleo do verbo, núcleo do sujeito. Até aqui, tranquilo, né, meus alunos? Tranquilinho. O verbo concordando com o núcleo do sujeito. Olhem outro exemplo. Nós respeitamos os idosos. Nós, sujeito, núcleo, nós, primeira pessoa do plural, o verbo vai concordar com esse núcleo do sujeito, com essa pessoa verbal. Nos casos em que o sujeito vem depois do verbo, a concordância entre eles deve ser mantida. Às vezes aqui a gente fala um pouquinho errado, né? Qual é o sujeito? O que foi publicado? Novas alterações no Estatuto do Idoso. Esse aí é o sujeito. Então, o núcleo, alterações. Então, o verbo lá, a locução, tem que apresentar no plural. Eu não posso dizer, foi publicado novas alterações. Assim, foram publicadas novas alterações. Sujeito está na ordem inversa, porque nós sabemos que a ordem direta é um sujeito, um verbo e um objeto, né? Aqui a ordem é inversa. O verbo está aparecendo antes do sujeito. Então, na ordem direta, como tem ali, seriam novas alterações no Estatuto do Idoso foram publicadas. Portanto, há concordância aí com o sujeito, tanto antes do verbo, na ordem direta, quanto na ordem inversa. Agora, que também não tem muita complicação no meu pensamento. Depois vocês podem analisar também, dando as sugestões, a compreensão de vocês. Concordância com sujeito composto. A regra básica da concordância prevalece também nos casos em que o sujeito apresenta dois ou mais núcleos. Então, sujeito simples, verbo concorda com o núcleo. Sujeito composto, verbo vai concordar, no caso, com os núcleos ou com as pessoas, nesse primeiro exemplo. Ó. Eu e ele corresponde a nós. Então, aqui, ao invés de ser respeitaram, né? Eu e ele respeitaram, não. Seria eu e ele correspondendo a nós, então seria respeitamos. Quando tem duas pessoas, então corresponde, no caso, eu e ele, corresponde a nós. Agora, aqui é o caso que eu estava mencionando a vocês. O respeito e o carinho são fundamentais para os idosos. Então, o respeito e o carinho, nós temos dois núcleos, né? Sujeito composto, terceira pessoa do plural, que o respeito e o carinho corresponde a eles, né? Eles que são fundamentais. Quem que são fundamentais? O respeito e o carinho. Então, o verbo ser concorda com o sujeito eles, ou seja, o sujeito composto, no caso aqui, núcleos, dois núcleos. Então, seria terceira pessoa do plural correspondendo a esses dois núcleos. Vejam só. No entanto, por uma construção mais expressiva ou por mais clareza, é possível estabelecer concordância de um sujeito composto com o verbo no singular, como nos seguintes casos. Agora vem uma exceção aqui para a gente ver diferenciar. Sujeito composto com verbo concordando no plural ou um sujeito composto com o verbo no singular. Vamos ver como que isso pode acontecer. Vamos lá. Nesse caso, a concordância do verbo pode ser feita no plural, com todos os núcleos do sujeito, ou no singular, com o núcleo mais próximo. Ai, já apareceu a caixinha aqui de 10 minutos. Que coisa, não gosto quando aparece essa caixinha. Então, nós vamos ter que parar nestes exemplos aqui. Vamos lá. São fundamentais para os idosos o respeito e o carinho,
Olhem lá o sujeito lá no final, na ordem inversa ou indireta. Então, esse são está correspondendo, está ligando a dois núcleos, respeito e carinho, que são eles, são fundamentais. Ou eu posso dizer também, é fundamental para os idosos o respeito e o carinho, concordando com um núcleo mais próximo, apenas um núcleo. Olha lá, no singular, que no caso é respeito aí, está no singular e é um núcleo mais próximo. Então, dentro da concordância verbal também pode ser usado. É fundamental o respeito e o carinho, ou são fundamentais o respeito e o carinho. Então, é questão de estudar regras de concordância aí. Lá na concordância nominal tem algo parecido também, se a gente for analisar e comparar. Só que aqui é com o verbo, lá é com o nome, né? Então, nós vamos dar uma paradinha aqui. Olha, aqui nesse último que nós vamos dar uma paradinha. Como eu vou concordar com o mais próximo que está no plural? São fundamentais as leis e o carinho. Então, eu posso usar dessas três formas, dessas três análises. Verbo no plural com sujeito composto, representando a terceira pessoa do plural. Verbo no plural concordando com o mais próximo, se o mais próximo tiver o núcleo no plural. Verbo no singular concordando com o mais próximo, se tiver o núcleo do sujeito no singular, o mais próximo, tá? Regrinha aí de concordância verbal. Agora, rapidíssimo, rapidíssimo, eu vou fazer a chamada só falando quem faltou, e vocês me ajudem aí, tá bom? Hoje eu vou ter que fazer com vocês, só nessa turma aí eu vou ter que fazer isso, senão não vou conseguir abrir a caixinha aí para vocês ouvirem em casa, acompanharem uma aula online. Vejam quem faltou a aula do segundo tempo. A Ana Clara, o Davi, o Gabriel Góes. Ó, se tiver aí, falem. O Gustavo. Engraçado, o Gustavo entra, mas não responde presença, chamada. Na outra aula também foi assim do Gustavo. João Nilo faltou, José Haroldo também faltou, o Lucas faltou essa aula, Mariana também faltou, Vitor Hugo e o Ian. São os alunos que eu vi. Infelizmente... Opa! Gabriel Zanetti? Não, o Zanetti está presente. É o Góes que faltou. O Góes, tá bom? Deixa eu ver aqui no bate-papo e vamos abrir aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra observação. Tá bom, Gabriel Zanetti, ok. Vamos lá. Deu aí, Gabi? Uhum. Se vocês quiserem seguir comigo para vocês entrarem, entra na plataforma SAS, que já estamos nela aqui. Eu já estou, né? Vocês entrando na plataforma. Da aula, Espera aí. Não é aqui não? Tem que sair. É aqui. Ó, SAS Online. Para mim aparece assim, para vocês também? SAS Online? Aí, onde está a setinha? Uhum. SAS Online. Entra aí no SAS Online. SAS ao vivo. A setinha. Aí vem esses quadrinhos, ó, ver por ano e série. Vai lá em cima, na setinha do primeiro ano, vai achar o 8º ano. Espera aí. 8º ano, clica no 8º ano, vai em pesquisar português. Vai lá a lupinha do português e vai aparecer. Depois a gente vai no ladinho, no ícone aí do ladinho, vamos descer para achar o capítulo. Então, nós estamos aqui, é isso. Capítulo, qual capítulo mesmo? Ai, meu Deus, 12, né? 13. Qual capítulo? 12 ou 13? Como não vai até o final, a gente vai abrir num capítulo 10, que foi o último. E do 10, a gente vê do ladinho, ó, do ladinho aí, vamos achar, desse do lado, achar o 12 ou 13. Ninguém responde, eu tenho que procurar aqui. 13, Gabi, 13. 11, 12, olha aí, o 13. É assim que aí tem a parte 1, ó, que fala sobre os textos normativos. Tem a parte 2,
que vai falar os casos de mudança de sentido do verbo é na regência. Parte 3. Ó, concordância. E a parte 4 do capítulo 13, também aí concordância. Concordância verbal. Isso aparece para vocês? Sim, aparece. Eu só não sabia que tinha como entrar. Não, mas essas partes todas aparecem para vocês? Sandra, é porque eu tinha entrado no SAS TV e tinha colocado nas videoaulas normais mesmo, sabe? Entendi. Não pode Não entrar ao no vivo. site TV. No site TV é outro, né? Aí é aquela aula simples, eu sei qual que é. Então, é nesse SAIS online que vocês vão entrar, tá bom? SAIS online, aí acha no quadrinho a série, não dando completo o capítulo, vocês entram no último capítulo que aparece, que é o capítulo 10, entrem no capítulo 10 e na lateral vocês vão procurando até encontrar o capítulo 13. Então, olha lá, tem 4 partes, 4, né, que nós vimos? Hein? É bom, né? Então, vamos lá, temos pouquinho tempo. Deu para compreender, Letícia, e o restante da turma? É bom vocês Sim, assistirem Sandra, a aula. Deu? Deu? Deu sim, obrigada, Sandra. Por nada, meu amor. Eu estou aqui no que eu posso, eu ajudo. No intervalo, eu dei uma olhadinha nisso aí. Atenção, alunos que não fizeram Eureka. Ana Lídia, Gabriel Zanetti, Gabriel Vieira, Maria Eduarda. Somente esses não fizeram Eureka. Professora, eu fiz um Vieira intervalo. fez, filho. Vieira fez? Eu também fiz, professora. Que dia você fez? Que dia o Gabriel Vieira e a Maria Eduarda? Eu fiz, eu acho. Hein? Não, eu acho que eu fiz. Peraí, não ouvi eu nada. fiz quando eu acordei. Hoje? Ah, não, hoje eu não vi. Gabriel Vieira, você fez que dia? Eu fiz hoje no intervalo. Ah, perfeito. Então tá bom, ótimo. Então eu não vi. Isso aí, Eureka, o último que eu vi, eu falei para vocês que foi no sábado, né? Então ontem não vi nem hoje, eu só vi aqui o papel da minha relação de quem estava faltando. Então, se vocês fizeram, retiremos, então, vamos retirar o nome da Maria Eduarda e do Gabriel Vieira. O restante que eu mencionei o nome dos mais 2, né? 1 ou 2, não me lembro. Vejam aí. Só um instantinho. Ana Lídia e o Zanetti, certo? Se o Vieira e a Maria Eduarda fizeram, então faltam Ana Lídia e o Gabriel Zanetti. 2 alunos que ainda faltam, não vão ter o mesmo número de pontos de jeito nenhum, tá bom? Mas tem chance ainda de fazerem, os 2 fazerem. Muito bem, vamos dar continuidade enquanto temos... Quantos restinhos de tempo, hein? Poxa, 1 minuto. Vamos ver quem está com câmera ligada. Temos aí, Gabi? Você não fez chamada, né, professor? Não, eu fiz, só relacionei os nomes de os alunos que faltaram, para eu agilizar. Né? Eu só falei quem faltou, tá bom? Alunos com câmera ligada, isso aqui para mim é importante também. Arthur Noronha, Carla, Giovana, João Guilherme, Letícia, Yasmin, só? Calena também. Calena, Arthur Noronha, falei? Arthur Noronha. Mais alguém? Tem alguém que eu não falei? Câmera ligada, chamada para mim, participação na aula. Eu tenho que ver com calma, gente, porque se eu não anoto, não adianta, que não já falei para vocês. Termina o bimestre, eu fico louca na hora de dar ponto. E eu tenho que ser justa na pontuação. Então, por isso que eu tenho que anotar, para ser justa aí nos bônus, tá bom? E quem respondeu a participação na aula? Alice, Carla, Giovana, Calena, Letícia e a Yasmin. Pouquinhos